Olá, muito boa noite. Agora 21 horas desta quinta-feira, hoje dia 12 de setembro de 2019. Está no ar ao vivo nossa Estação Hamburgo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com. Está rolando a nossa live lá no YouTube, no Facebook, no Instagram. É você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 ou lá no nosso canal no YouTube. Nossa Estação Hamburgo tem um oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Mercator, feiras e eventos, vem aí a Zero Grau, tudo novo, de 18 a 20 de novembro. Tecnolar, seu eletro parou, estragou, quebrou, conheça a nossa assistência técnica, o que você precisa está na Tecnolar. Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço, monitore com a Central de Alarmes. Braumóveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br e Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Hoje, boas notícias em relação aos números da criminalidade no nosso estado do Rio Grande do Sul. Uma queda vertiginosa de mais de 60% a queda dos homicídios. Números que não aconteciam há muito tempo, sobretudo na nossa capital, Porto Alegre, menos de 20 homicídios, foram 16 homicídios no mês de agosto, a maioria deles, inclusive, ligado ao tráfico de drogas, né? Então, boa informação que a gente está tendo aí desse comecinho, dessa metade de setembro. A gente também deve homenagear os colorados, que, apesar da derrota ontem, levaram para casa um bom resultado e, na próxima semana, vão, com certeza, conquistar esse novo título, né? Eu fico brincando com os colorados que finalmente vão ultrapassar o Juventude, né? Que tem um título na Copa do Brasil, então vão ultrapassar o Juventude aí. Mas parabéns, colorados, que fizeram não foi um grande jogo, mas foi uma bela defesa no seu campo e trouxeram uma derrota simples que fatalmente vão reverter com a sua torcida aqui, vão fazer a festa junto da sua torcida na próxima semana, afastando para lá tudo aquilo que viveram nos últimos anos. A gente, como gremista, sabe bem como foi tudo isso. A gente falou de 11 de setembro nos últimos 2 programas, mas eu descobri que agora, aqui nessa bancada, tinha alguém que estava lá, não lá nas Torres Gêmeas, mas muito próximo, acompanhando aquilo in natura. A gente segue hoje com a nossa provocação em torno da inovação. De que caminhos a gente deve percorrer na nossa economia para que a gente consiga realmente avançar com um desenvolvimento econômico e social da nossa região. E hoje a temática ela é específica, envolvendo o segmento, o setor calçadista. Obrigado, Christian Thomas, desde já, por ter aceito a minha provocação e ter me ajudado a montar essa bancada maravilhosa nessa noite de quinta-feira. Muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Bom, eu é que agradeço a oportunidade, né, de nós termos podido criar essa pauta, né, e eu poder fazer o convite para o Igor, para o Fabiano e para o André, para nós discutirmos esse assunto tão importante aqui, que nós tanto precisamos discutir cada vez mais, né, para ver se a gente consegue introduzir de uma vez por todas a inovação e a tecnologia dentro do cluster calçadista. Tu estava lá naquele 11 de setembro? Estive. Na verdade, eu cheguei naquela terça-feira, desci no voo da Varg, que chegava lá, se eu não 8h30 da manhã, eu acho que eu desembarquei. E eu peguei o carro e fui me dirigindo. Eu estava indo para Manhattan para uma reunião com 3 empresas grandes aqui do Vale, e mais a empresa que eu trabalhava lá nos Estados Unidos. E no caminho já vi que tinha alguma coisa errada, porque um movimento muito grande de polícia e bombeiros, né, e já mandando todo mundo desviar. Eu nem conseguia entrar, na verdade, na ilha, né.
Mas a gente enxergando aquela movimentação toda e as torres já, uma delas em fogo, né? Muita fumaça. Liguei o rádio do carro para ouvir e naquele momento ninguém ainda sabia o que estava acontecendo, né? Imediatamente a comunicação foi cortada, não consegui me comunicar com ninguém mais, nem com a base do escritório lá em Nova York e muito menos com o Brasil, claro, para tentar dar alguma notícia, né? E foi uma experiência incrível, porque muito desagradável, porque a partir daquele evento não se sabia o que ia acontecer, né? Em nenhum momento. Eu esperava que fosse acontecer algum outro acidente ou algum outro atentado a qualquer momento. Então não foi uma situação nada agradável. Consegui voltar. Te deu muito medo, pessoalmente? Deu sim, porque a gente... Tipo, né? No miolo... No olho do furacão, né? E eu nunca me esqueço que eu perguntava, eu trabalhava com o Vince Camuto na época, né? E eu perguntei para ele, conversando, né? Porque nós estávamos ali todos atormentados com aquilo, né? Inclusive as pessoas dentro do escritório, eu perguntei, Vince, e agora? O que a gente faz? Vou ficar aqui nos Estados Unidos até quando, né? Ele disse, não te preocupa, tu estás nos Estados Unidos. E eu disse, mas é por isso que eu estou preocupado. Mas enfim, eles sempre tiveram uma confiança muito grande de que aquilo, né, não passava de um evento, né? E depois voltei muitas outras vezes para os Estados Unidos. Tive medo também no dia que os Estados Unidos invadiu o Iraque, que eu também estava lá. Tive bastante medo de uma represália naquele dia. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, sim. No Iraque? Não. Senão eu ficar morrendo de medo e tá contigo na Varg TV. Não, nos Estados Unidos. Mas então consegui voltar. O primeiro voo da Varg que voltou para o Brasil foi na sexta-feira, né? Tentaram embarcar na quinta, os passageiros embarcaram no avião e o aeroporto fechou de novo. Todo mundo saiu e na sexta-feira tinha 600 pessoas no check-in da Varg para embarcar de volta para o Brasil. Foi uma situação bastante de muito conflito, na verdade, porque todos queriam sair de lá, né? E passou foi um grande momento histórico, né? E que a gente não consegue esquecer isso. Não consegue esquecer de maneira alguma. O drama que tu viveu naquele momento. A gente aqui à distância, perplexo com tudo. Imagina quem estava lá no olho do furacão. André da Rocha, muito boa noite, seja muito bem-vindo. De voltando à nossa Varg TV, né? Tive a oportunidade de te entrevistar no nosso Conversa de Peso também, agora no nosso Estação Hamburgo. Obrigado, é um prazer estar aqui de novo, né? Falar sobre esse assunto tão importante para o nosso cluster calçadista, que é a inovação, e poder contribuir para desenvolver cada vez mais esse setor, a inovação nesse setor e tornar ele cada vez maior e mais forte. Hoje, Master. Hoje Master. Master Máquinas. Uma Master empresa Máquinas com uma história... 47 anos, na nossa uma cidade, história muito bonita. Daqui para o mundo, né? Exatamente, uma história de máquinas para a indústria de calçados, para a indústria de curtume. Teve um período de muito desenvolvimento e inovação e agora está se retomando e é uma empresa que vai fazer 50 anos muito jovem. Quantos anos tu tens com calçado, André? Eu trabalho com calçado 30 anos praticamente. De alguma maneira, hoje estava envolvido com máquinas ou com fábrica de calçado, com a área de controle de qualidade, eu também tive envolvido uma época, né? Com produção também em alguns momentos, mas desde 89 eu de alguma maneira estou envolvido com calçado. E vem puxando dentro das entidades, né? O debate em torno da inovação já há algum tempo também. Sim. Na verdade, minha conexão com a inovação, ela começou em 95, quando eu fui trabalhar com uma empresa que chama Orisol, que até hoje atua no Brasil. E quando ela abriu no Brasil em 95, uma empresa que foi fundada em Israel, né? E em 95 eles resolveram abrir no Brasil. Eu estive em Israel fazendo treinamento e depois fazendo alguns desenvolvimentos de trabalho. Então eu consegui... Israel é um país pequeno, de 7 milhões de habitantes, que praticamente não produz calçado, mas que desenvolveu tecnologia para a indústria de calçados. E essa convivência com essa cultura por mais de 15 anos, ela me deixou muito claro que dá para colocar inovação no calçado, seja no processo, no produto, né? E que é algo que a gente pode acelerar agora com todas essas mudanças que estão acontecendo. A tecnologia está mais acessível, a inovação é mais fácil de desenvolver, porque a gente está mais barata, né? Tem mais gente com conhecimento, é só uma questão de botar isso como foco. Muito bem. Fabiano Train, da Stahl, seja muito bem-vindo, estreando na nossa Varg TV. Boa noite. Tá bom. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Christian, André, Igor. É um prazer aí fazer parte dessa bancada.
que aproximou, tinha a história da indústria de componentes para calçado, minha história também passa pela área automotiva, e desde muito jovem sempre mantive o viés com a universidade, sou professor desde 2002, e eu acho que essa inovação que o André fala, e o Igor também vai comentar, ela passa pela necessidade do calçado, né? Eu vim de uma área automotiva desde 1996, onde isso está muito mais evoluído, muito mais rapidamente pela história industrial, né? E tanto a universidade ela dando suporte, como podendo contribuir com a formação dos jovens, né? Desde a base, a gente vê uma turma um pouco mais experiente voltando a estudar, precisando disso. A gente está falando da indústria 4.0, a inovação. A gente precisa levar os patamares como a gente tinha a indústria há muitos anos atrás. É um prazer estar aqui. A gente vai falar hoje essa tríade, essa quadripé, na verdade, né, e sustentabilidade. E foi minha linha de trabalho no doutorado e no pós-doutorado. E a importância disso nas indústrias, né? Qual era engenharia química? Engenharia química, o mestrado em engenharia de produção. Então, eu me identifico muito na docência e o aluno se identifica muito porque é raras exceções, o professor tem o vínculo com a indústria, né? Isso é importante. Hoje, numa multinacional que nem a Stahl, a gente vivencia isso, por mais evoluído que eu tenha tido isso na engenharia química, na pós-graduação, como tratamento de efluentes, a gente está falando em 30 anos aí, estudando desde o Liberato a parte ambiental. Tu chega numa multinacional onde o número é extremamente importante de todos os aspectos, e aí um dos pilares importantes é a questão, é colocada pela direção de operações global, que a empresa ela tem que estar independente. Então a gente ouvia isso do footprint, né, a pegada ecológica, muitos livros e tal, mas tu escutar numa área industrial isso, que a empresa em alguns anos, 5, 7 anos, ela tem que estar independente disso. Tu imaginar a tua fábrica, com exceção das pessoas, do oxigênio e das matérias-primas, ela estar instalada em Marte. Então tu tem que ter uma empresa que não vá consumir o recurso energético, que seja óleo da caldeira, que seja a parte elétrica, que seja a água do subsolo. E é muito mais complicado fazer isso. A gente tem que repensar todos os processos, né? O Curtume teve que repensar isso, muitos não conseguiram, né? É muito mais barato, muito mais fácil retirar a água nova do que tratar e cuidar para ela que não manche o couro que vem depois. Então, o reciclado, a logística reversa, a gente vai tocar daqui a pouco, ela tem um aspecto econômico importante. Ela tem esse desafio. Ela tem que enxergar o que está gerando, onde vai ser aplicado, ela tem que ser importante e economicamente viável. Tu falou um aspecto muito importante que a gente discute constantemente aqui, o descolamento dos entes, né, da universidade, da academia, do poder público e do setor privado. E é muito claro assim que a gente tem a dificuldade de ver o empresário enxergando como trabalhar com o setor público, que normalmente judia, só judia dele, né? Só achaca, só dificulta o trabalho, ou cria novas regras que, claro, são pela coletividade, mas que tornam mais difícil ainda a vida, ou super protege, enfim. Mas também o caminho contrário, né? A academia é descolada muitas vezes do setor privado, não ter essa vivência, essa experiência, esse conhecimento, né? E eu tenho essa experiência dos dois lados. Eu fiz a minha graduação como é importante, porque as ansiedades do setor privado também são muito importantes para que a gente caminhe, né? Claro que Eu venho da graduação em engenharia química numa universidade federal, né, que é uma das melhores do país hoje, que é a URGS, e a gente via lá 60, 80 laboratórios. E a gente não entendia porque 2 ou 3 era o MIT, era a NASA. E aí tu enxergava a fundo, tinha uma Gerdau por trás, tinha uma Renner, Saerlac por trás, tinha uma ThyssenKrupp por trás, tu tinha uma Randon. Então assim, existia a demanda, mas existia o profissional da universidade aberto para isso. Ele não estava isolado numa caixinha. Não, vamos entender a necessidade da indústria e aí aportar, e tem muito recurso para isso. Não tem escassez de recursos, né? Então assim, a universidade ela tinha os melhores laboratórios, aonde? Naqueles que tinham apoio e vínculo da indústria, porque tinha um fim, entender por que o vento fazia curva, derrubava o coqueiro, não interessava. Agora, como tratar, por que o polo petroquímico não quebrou, como o tratamento de efluentes do Curtume quebrou a maioria dos curtumes? Porque eles sentaram e disseram, nós temos que tratar os nossos efluentes, e chamaram a universidade e criaram a central de tratamento de efluentes. Então todo o polo petroquímico hoje do Rio Grande do Sul e da Bahia, enfim, Camaçari,
Ele centraliza e tem um tratamento único, né? E gerenciado por todos. Não, cada curtume aqui teve que tratar o seu, quis tratar o seu. E aí? Aí deu no que deu. Deu no que A deu. gente sabe que hoje a quantidade Então, de curtumes assim, na região é mínima. Exatamente. Nosso consultor para startups, inovação, Igor Dreves, muito boa noite. Boa Já noite. te trato como nosso consultor aqui. O Igor esteve conversando conosco aqui no Estação Hamburgo recentemente, quando a gente conversou desse grupo da nossa Universidade Fevale, que está nos representando na França, né? Nesse projeto, nesse desafio da Renault. Né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, fica à vontade. Ajudo no Tu é o que homem da precisar. inovação, Igor? A gente se esforça, né? Eu acho que a inovação hoje em dia tem que estar dentro do nosso mindset, dentro da nossa empresa, dentro da nossa residência também. Mas antes eu queria dar boa noite a todos que estão nos escutando, também a bancada aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite e sempre à disposição para esse diálogo que acrescenta tanto para nós. Então, A gente obrigado. sabe que tu trabalhas em empresas de todos os segmentos, startups, né, Sim. que estão aguardando serem aceleradas, né, que estão no processo, algumas iniciativas pré-incubadas. Né? Exato. Como é que está o calçado dentro desse universo? Geralmente, eu acho que isso é geral de todas as empresas, né? A gente acaba achando, independente do segmento da indústria, mas a gente acaba achando que a inovação vem da área de tecnologia, da área de TI, né? Ou vem se tem já determinado uma área de inovação, do head, diretor de inovação, é ele que vai trazer a inovação para a empresa ou para o negócio. E o que a gente acaba estimulando e falando, todo o setor de toda a empresa hoje tem que falar de inovação, tem que falar de melhoria dos seus processos, tem que entender que tecnologias podem ser implementadas para facilitar o trabalho do seu time e, consequentemente, afetar a ponta lá, o seu cliente, perceber essa inovação. Então, a gente fala desde jurídico, que toda empresa tem, né, de marketing, que toda empresa tem, no calçado, os processos industriais. Hoje está entrando muita tecnologia para ajudar isso. Eu acho que a gente vai discutir bastante esses pontos. As questões que o Fabiano falou, inovação na sustentabilidade. Eu costumo dizer que hoje não existe problema sem solução. O importante é o foco em resolver aquele problema. Hoje a gente não passa sufoco para resolver qualquer problema hoje da humanidade em qualquer canto que for. É só destinação de foco e recursos que a gente tem em condições de resolver todos os problemas. Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo, coisas que daqui a pouco vêm de outros setores que podem ser utilizados como exemplo dentro da indústria do calçado, e assim como a indústria do calçado também pode ser utilizado como referência para as demais indústrias. Na nossa audiência, César Silva, o Moacir da Lookfair Fechaduras, abraço Moacir, Paulo Griber, do nosso IBTEC, aliás, belo lançamento, Paulo, da nossa Semana do Calçado, né? Lançamento feito no IBTEC ontem pela manhã. Que estimula a inovação, né? Exato. Estimula muito isso. Uma semana inteira para discutir principalmente novos caminhos, né? Exatamente. Como a gente deve tratar isso nos nossos ambientes. Luiz Antônio Kreff na audiência, Fernando Tepaceta aqui com a gente, Joel Gross, Madalena Glick, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente escolheu delinear um pouco alguns assuntos, delimitar talvez, né, seja a melhor palavra, porque evidentemente quando a gente fala de inovação e também no calçado, a gente poderia pegar mercado de componentes e trabalhar só isso, nós teríamos assunto para alguns dias aqui. Nenhuma dúvida disso. Mas eixos, né, Christian? Eixos que a gente pudesse desenvolver. Eu acho que o importante dessa provocação que tu fizeste, Rodrigo, é justamente o seguinte: nós reunimos aqui os 4 pilares, né, que, na minha opinião, sustentam, né, toda essa questão da nossa necessidade de inovarmos na indústria calçadista, né? Isso não é, o que eu vou falar não é, nem é falar mal do nosso cluster, mas é que nós somos muito conservadores, né? É uma indústria muito tradicional, né? E que sempre está muito preocupada com aquilo que está acontecendo no dia a dia, né? Vamos lá, a preocupação do dono da fábrica quando acorda de manhã é que a sua esteira de produção ou seus grupos de trabalho estejam preenchidos. E muitas vezes isso tira o foco da inovação e da tecnologia. Então, eu acho que essa discussão aqui ela foi importante porque, como eu mencionei desses 4 pilares, né, nós falamos
nós temos uma necessidade muito grande de voltarmos a ser competitivos no mercado internacional, né? Nós não temos como competir hoje em função de grandes países produtores de calçados como China, como Vietnã, como Indonésia, Camboja, enfim. Nós não temos condições de competir totalmente em preços com esses mercados produtores. Então, qual é a maneira que nós podemos competir? É aplicando inovação e tecnologia. Competição não design. pode se dar em cima de preço. Não, de forma alguma, que nós vamos Escola perder. disso. Então, nós temos que procurar agregar valor ao produto e, através disso, com inovação, com tecnologia e também com a questão da sustentabilidade. Então, justamente, cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, né, eu falo mais pelo design, o André fala mais por tecnologia, o Igor fala mais pela questão da inovação e o Fabiano pela sustentabilidade, muito embora todos nós estejamos muito conectados com todos os assuntos, porque, inclusive, desenvolvemos trabalhos em conjunto, né, para o cluster, né, e para as nossas empresas mesmo. Então, a importância desse assunto é justamente essa. Nós entendermos que, para voltarmos a sermos competitivos no mercado internacional, que é um desejo de todos, nós temos que agregar esses 4 elementos, esses 4 pilares, de volta ao dia a dia da indústria. Quando a gente fala em tecnologia, André, quem participa desses momentos? São os diretores das empresas ou é a área técnica, área gerencial? Quem é que se interessa mais na provocação desse assunto dentro da empresa? Olha, eu acho que existe uma evolução disso no mercado. Eu vejo que cada vez mais a direção das empresas está envolvida nisso e está procurando isso. Tem a ver com a geração aonde essa empresa está... Essa empresa ou o diretor dessa empresa está... Eu acho que a geração conta, mas eu acho que o que existe é uma evolução natural de enxergar o que acontece na sua volta, né? Eu sempre digo que nós temos um paradoxo hoje, né? Porque nós normalmente, em toda a história, a gente normalmente tinha mais tecnologia na empresa do que na sua vida pessoal. E a digitalização dos últimos 10 anos, hoje a gente é mais digital pessoalmente do que dentro da própria indústria. Né? Muito bom. Nós usamos um exemplo muito lá na empresa, que já aconteceu em alguns países da América do Sul, porque no Brasil hoje isso é muito raro de acontecer, mas nos países da América do Sul ainda acontece. Tu vai numa linha de montagem de calçado, aí tem alguém lá, literalmente, com um paninho na ponta do dedo para passar adesivo em alguma parte. E aí termina, vai o almoço, o que ele faz? Ele tira o paninho do dedo, ele pega o celular e começa a teclar no celular. Aí a gente vê o paradoxo. Tá ali, tá junto, tá no bolso o celular e ele faz essa... É o mesmo dedo. Então, exatamente, é o mesmo dedo. É o mesmo dedo que leva a lugares muito diferentes, né? Mas assim, eu também uso o seguinte, eu acho que a questão do uso da tecnologia, ela tem uma questão de maturação, seja da própria tecnologia, né, para facilitar a implementação, para tornar ela mais barata, e seja da própria compreensão das pessoas. Todo esse processo de inovação, isso que se fala hoje da digitalização das coisas e da facilidade de acesso, eu acho que isso veio para ajudar muito, né? Mas ainda algumas pessoas, ou muitas pessoas, se assustam com isso, e o ritmo de implementação vai estar muito associado a essa capacidade das pessoas de absorver essa nova tecnologia. Eu acho que hoje está sendo mais rápido do que já foi, né? Quando eu comparo que a gente vendia máquinas de costura computadorizada na década de 90 e de cada 10 empresas que tu visitava, 3 aceitavam falar sobre o assunto, as outras 7 diziam que não era para elas. E hoje eles vêm nos procurar para falar sobre tecnologias, né? De cada 10, 11 quer ouvir falar sobre isso ou quer conhecer. Isso é uma mudança. Levaram 25 anos, mas é uma mudança importante e que tende a se acelerar, né? Mas eu acho que também as tecnologias se aproximaram mais das empresas. Elas ficaram um pouco menos complexas de serem usadas, teve um acesso econômico mais fácil, né? E o fato da gente ter uma digitalização pessoal maior também facilita um pouco a compreensão da tecnologia no próprio dia a dia do trabalho, né? O André, a gente já entendeu que não tem a ver necessariamente com idade. Não, acho que não. Querer inovar, ter a percepção de que é importante trazer inovação para o negócio. Tem a ver com o meu potencial de investimento necessariamente? Tecnologia está ligada a investimento pesado necessariamente?
Eu acho assim, ó. Não estamos falando nem de inovação O- agora, né? O inter... Pode ser muito mais barato do que Sim. isso. Eu não acho que necessariamente esteja ligado a isso, porque quando a gente hoje vê a implementação, por exemplo, se eu quiser digitalizar os meus processos, tem muita empresa que recém começou a implantar ERP, por exemplo, ou sistemas de gestão, né? Uma pessoa que tem uma empresa aí que fature os seus 2, 3, 4 milhões de reais por ano, tenha lá seus 20 funcionários, ela vai gastar para implementar um ERP, talvez o quê? 80, 100 mil reais. Isso vai Alguém dar que fatura 3, 4 milhões não tem um software Tem de empresas que não têm ainda. que não tá? sabe gerenciar Só que bem o que seu tu faz? estoque, O que na sua verdade produção. tu vê? Ele muitas vezes tem investimentos na vida pessoal muito mais altos do que isso. Então eu acho que está muito mais associado ao reconhecimento que aquilo vai dar de vantagem, entender o potencial de retorno que esse investimento pode dar, do que necessariamente ao valor do investimento em si. Claro que existem tecnologias que têm um custo alto, né? Mas eu não acho hoje que na maioria dos casos o problema está no investimento em si. O problema está em entender as vantagens que aquilo pode trazer, né? E pensar o negócio de maneira mais estratégica e mais a longo prazo. Eu e o Christian, a gente às vezes conversa sobre isso, é que o calçado ela é uma indústria que tem um paradoxo de gestão. Porque, principalmente quem trabalha com sapato de moda, o que tu faz? Tu mata o teu produto a cada 3, 4, 5, 6 meses e cria um novo. E ao mesmo tempo tu precisa administrar o teu negócio para se manter vivo e se perpetuar. Isso é um choque de cultura muito interessante. Né? Porque ao mesmo tempo que tu precisa estar pensando sempre em algo que tu vai mudar, tu sabe que tem coisas que tu tem que manter que são da tua identidade. Né? E administrar esse processo ele precisa muito vigor, sabe? Porque precisa muita energia, né? O gigante calçadista tem um lançamento a cada semana. Exatamente. É uma coleção por ano. É uma Aliás, por ano. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou só dar uma faísca aqui, Igor, para te entrar com isso, porque eu acho que tu pode falar com muito mais propriedade que eu. Qual a vantagem de tu lançar uma coleção por semana, assim, ó, que seja 5 modelos por semana ou a cada 15 dias? Tu tem pelo menos 26 feedbacks do teu mercado no ano. Cada vez que tu lança algo novo, tu vai ter um feedback se tu acertou ou não. Ou seja, a tua possibilidade de corrigir os rumos e detectar mudanças é muito maior do que quem faz isso uma vez por mês, que vai ter 12 feedbacks. E aí eu acho que entra a questão da startup, né? Da velocidade. Igor. Eu concordo com esse ponto que o André trouxe, porque hoje a gente não está mais desenvolvendo, estudando, pesquisando, desenvolvendo e depois entrega para o cliente. Né? A gente faz hoje, coloca o cliente no centro de todas as questões, tem uma proximidade maior com o cliente e aí tu tem esse feedback mais direto. Isso a tecnologia permite isso, né? As redes sociais permitem essa aproximação com o cliente. Com um custo muito menor, né, esse hoje. Termômetro de entender assim, peraí, tá gostando ou não tá gostando? Qual foi o feedback das redes sociais em relação à nova coleção que saiu, à nova feira, à nova vitrine que a gente colocou? Então tu tem um termômetro praticamente real time, né? A qualquer momento tu tá olhando dados ali que te dizem se tu acertou no produto, na cor, no tamanho da plataforma, ou o que for, se é para aquela idade, se o pessoal que comprou daqui a pouco é com mais idade, fora daquele nicho que tu estava pensando. Então tu tem um poder de decisão hoje mais ágil, mais rápido, mas isso demanda implementação de tecnologia. Né? Isso, sem dúvida, demanda dados. Né? O que fala, o dado é o novo petróleo. Então, a gente tem que olhar hoje para o nosso negócio, ou melhor, amanhã de manhã, né, quando chegar, conversar com o seu time, onde estão os nossos dados? Como é que a gente junta eles para tomar melhores decisões? E aí a gente vai evoluindo, desde do dado daqui a pouco que a gente não está vendo, que estão em planilhas e tudo mais, mas a gente começar a dedicar tempo para digerir isso, colocar em plataformas, ERPs e todos os outros sistemas e começar a ter um poder de decisão maior próximo do cliente, que era o ponto que Mas o André isso é um falando. perigo, né?
porque a gente está falando de uma resposta imediata numa linha de produção que eu tenho que fazer todo o investimento. Não, mas eu acho que a importância disso está justamente... A opinião não te quebra? Não, Antes de construir uma nova... Imagina tu construir ao tudo e contrário. ter 12 meses depois Desculpa o o feedback. pensamento cartesiano, só Não, uma a gente provocação, sai do ok? mundo físico e vem para o mundo virtual pelo seguinte, porque imagina o tempo de execução de um desenvolvimento de uma coleção, fazer ele chegar até o mercado, para daí o consumidor responder se ele é um bom produto ou não. Perfeito. Da maneira como nós estamos falando aqui com a tecnologia, a gente encurta isso para uma semana, né? Mais ou menos. Exatamente. É que, na verdade, hoje, se a gente for pensar em termos de produto de moda, calçado, é muito comum tu ter mais tempo desenvolvendo do que produzindo, né? Ou igual. Antigamente era diferente, tu gastava um mês para desenvolver e produzia por 2, 3 meses. Hoje, provavelmente, se ficar um com o outro, né? Tá difícil ser empresário. Sempre foi difícil ser empresário. Tá mais difícil ainda. Sabe que esse é um ponto importante, porque assim, ó, se tem... Hoje eu fui no meu médico, hoje ele perguntou pra mim assim, mas tu ainda tá com sapato? Ele disse, não acabou o sapato? Eu disse, não. Aí eu comecei a dar números pra ele, bom, parece que não acabou. Mas assim, ó, o que eu acho que existe uma comparação é o seguinte... O que foi o momento que movimentou muito o Vale dos Sinos em termos de calçada, apesar dos volumes de ouro serem maiores do que o daquela época? Década de 70 e 80, o que era o mundo? Tinha mais consumidor do que gente para produzir, porque tu teve um aumento populacional muito grande na primeira metade do século XX. E gente com acesso ao consumo. Né? Exatamente. Hoje, isso mudou, né? A população está com um crescimento menor, e, consequentemente, tu tem mais gente competindo para produzir. Né? É um mundo diferente. Né? Então, não é pior nem melhor, simplesmente é. E é com isso que a gente tem que lidar e trabalhar. O Moacir está dando boa noite a todos e abraço a bancada. O Luiz Antônio Crespo está dando grande bancada e ótimo assunto a ser debatido mais vezes. O Jorge estava brincando que a minha camiseta é do Colorado. Pode ser rubro-negro também, só esclarecido negro. O César Silva está dizendo a Vale TV com bancada cada vez mais qualificada. Abraço a todos, uma pergunta a todos. Importância da pesquisa no ensino fundamental e médio para a inovação. Podemos almejar um novo futuro no Brasil? Mostratec é um ícone. De certa forma, acho que a gente acabou discutindo essa pergunta antes de eu ler a pergunta do César aqui. Antes da gente começar o programa, a gente conversava um pouco sobre esses assuntos e o Igor me deixou uma frase que me marcou muito e eu quero largar para vocês agora. Pessoas não querem trabalhar, não querem comprar produtos e não querem investir numa empresa antiquada. Na volta do intervalo. A gente volta já já. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para a nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal.
Estamos de volta no oferecimento de Sicredi, Mercator, Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brau Móveis e Sebratel. Obrigado aos nossos apoiadores culturais, valorizem os apoiadores culturais da nossa Vale TV. O André estava falando agora aqui no intervalo que a pergunta do César merece que a gente desenvolva e discorra um pouco mais sobre ela, André. A provocação que o César faz. Essa questão das feiras de ciências e da Mostra Tech, da Fremik Tech, que está acontecendo hoje e amanhã na cidade, a Mostra Tech no mês de outubro. Faz um breve spoiler do que é a Fremik Tech. Ok, Fremik Tech é a feira, hoje, né? É a feira de ciências das escolas municipais de Novo Hamburgo, né? E a Mostra Tech é a feira da Liberato, né, promovido pela Liberato, e hoje é a maior feira de ciências, né, da América Latina. Então está aqui na nossa cidade e sem dúvidas eu acho que são dois eventos que demonstram com muita força a capacidade científica e a base que isso pode criar para a nossa região para fazer desenvolvimentos, inovação e aprofundar o nosso processo aqui de renovação da indústria e do próprio ecossistema que a gente está trabalhando. Tu tiveste Fabiano participa também, né? Já participou de algumas feiras. Então... complementando o que o André havia comentado, a gente sempre fala da indústria, principalmente a gente sente muito, tem aí então, desde 89, 90 na indústria, a gente percebe, que nem o Igor havia falado, a tecnologia está disponível, cada vez mais disponível, a informação está disponível, né? A gente tem que cuidar um pouco com isso, o Falcone dizia isso, a gente tem que cuidar muito com a informação, porque vivemos a era da informação, cada vez maior número de informação, e excesso de informação é contra a informação. Então a gente está... Mais um paradoxo. É um grande paradoxo. Então a gente tem que filtrar e realmente utilizar aquela parte da informação realmente que vai servir para alguma coisa, porque muita informação tira justamente o que o Igor havia comentado, tira o foco. E aí, pegando um viés do que o André estava falando, quando tu tem um foco, e falamos aí da sustentabilidade, aí o Christian puxou o assunto do custo, e tu compara um produto que participou de uma logística reversa. Eu posso fazer uma madeira plástica, né? Onde eu misturo um farelo de MDF com PVC. É mais caro que uma madeira tradicional, com pinos. Mas eu não vou precisar passar o verniz, não vou precisar passar o selante, ela vai durar 5 vezes mais. Então, e aí passa pelo calçado, e o André deve ter percebido muito isso esses 30 anos de oferecimento da tecnologia, onde o tradicional sempre compara com o anterior, com o natural. E aí, se comparar preço, perde. A gente está dizendo, eu quero comprar um material desde que seja o mais barato, legal. E eu passo 1 milhão a 2 milhões de reais por ano botando no aterro. Quer dizer, então, enxergar um material onde esse grau de reciclabilidade, onde o empresário, quantas empresas do Vale dos Sinos ou do Calçado, elas processam o seu material. A gente não enche 2 mãos. Quer dizer, nós não temos tempo, isso é uma frase antiga, né? Não temos tempo para pensar em reutilizar o material, mas temos dinheiro para pagar para um caminhão, dispor e nos livrarmos. E a Europa vem muito mais forte, mas vem muito mais forte no mínimo 100 anos antes. Então a logística reversa e a economia circular, ela que já nasce há 30 anos na França, tu não pode na Coreia tu não pode comprar uma geladeira amanhã de manhã. Mas como não? Eu tenho dinheiro que... Não. Tu tem que ir numa central e fazer um disposal da tua geladeira. Então vai estar o Rodrigo, leva o motor, o André leva a parte de plástico, o Christian leva o metal e a parte de borracha vai ficar com o Christian. Aí tu ganha um certificado, eu dispus e desmembrei a minha geladeira. E com isso eu posso comprar outra. Quer dizer, por quê? Porque já tem uma indústria. Né? Aqui tu faz uma licença de operação, tranquilo. Tu diz qual é teu resíduo e onde é que tu vai colocar ele. Lá não. Na Europa hoje tu tem que dizer quem vai usar o teu resíduo. E aí se fala da economia circular, porque desmembrar e levar resíduo para um lugar muito longe é um problema. Tu está levando vento, tu está levando resíduo. Então eu quero fazer uma madeira plástica, ela tem que ser do lado de uma fábrica de móveis. Uma fábrica que gera isso. Então assim, aí eu pergunto de novo,
Quantas empresas do cluster estão pensando em colocar dentro do seu parque fabril uma empresa que poderia, uma unidade interna deles? Tem empresas, então a gente está falando aí 5, 6 existem que fazem isso, e usa a própria matéria-prima, né? O resíduo como matéria-prima. Ah, mas aí vem a pergunta, Igor, onde é que eu busco? Tem linhas de crédito, a gente tem inovação. Na indústria a gente fala, tecnologia se compra, matéria-prima se compra. Eu preciso do cérebro. Aliás, se tem linha de crédito neste momento para a indústria, é exatamente para a inovação e para a sustentabilidade. O que tem que mudar, Rodrigo, é o pensamento assim, vamos pensar em energia sustentável, está na moda, solar. Isso. Beleza. Mas uma fábrica de calçados média gasta 40 mil reais por mês de energia. O investimento por baixo, 1.800.000. 1.800.000 botar no telhado. Isso não interessa. Mas o payback vai ser em 5 anos. Isso não interessa. Interessa que eu vou pegar 1.800.000 no banco e a parcela do banco, e aí tem linhas, inclusive um dos patrocinadores comentou aí. O Sicredi. O Sicredi, tem uma linha, ele te dá uma reunião gigante ontem. Ele te dá uma linha, ele te dá uma carência de 1 ano, 2 anos. Aí quando tu começa a pagar, a parcela, ela é menor do que a conta. Mas aí vem o cara cartesiano, o financeiro, e faz uma coisa seguinte: eu vou gastar 1.800.000 e com isso eu vou deixar de gastar 30 mil reais. 1.800.000 por 30 mil dá 60 meses. Não é 60 meses. É o mês que vem. Porque a parcela no Sicredi ou no outro banco, enfim, ela vai dar 20 mil reais. Então, no mês que vem, a conta de energia vai vir 40. Com o solar, ela vai vir 10. Tu deixou de pagar 30. E tu paga 20 para um financiamento. Aí tu tem que pegar, o André já fez isso, pegar o dono da fábrica e botar na ponta da esteira quanto sapato tem que produzir para sobrar 10 mil reais. Esse é o mindset dele. Exatamente. Então é por isso que o Maistal, quando investe 3 milhões, e o payback financeiro de um sistema solar... A Maistal fez isso. Fez isso, é a segunda maior instalação de energia solar do estado. Puxa. E aqui, é a primeira... Aqui só perdemos para o Shopping de Canoas, com 2.225 painéis. Foram 3 milhões. Sabe quanto é que deu o payback? A gente está no Mercado Livre. O payback foi de 7 anos. O financeiro, o cartesiano, ele rolava no chão. Ele dizia, jamais uma multinacional, um projeto com 3 anos de payback. Consigo ver a cena. Mais do que 3 anos é gaveta, não vai passar. E aí eu gostei do e-mail que veio da área industrial. Ele escreveu, payback financeiro não é o nosso norteador para projetos sustentáveis. Acabou. Mas não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, a conta de energia que era 80 mil passou a ser 30. E nós pagamos 30 pelo investimento, sobrou 20. A metade da energia da fábrica vem do sol, eu não dependo mais de fonte externa na metade da fábrica, e eu tenho uma economia de... Então, assim, eu tenho ganho. Eu vou usar o material na economia circular, eu retorno ele, não é porque é bonito. Por que uma metalúrgica de Campo Bom, onde eu trabalhei muito tempo, fazia coleta seletiva do resíduo? Aqui vai o aço carbono, aqui vai o inox, aqui vai o alumínio, aqui vai o papelão. Porque tudo misturado ganha-se 12 centavos. E tudo separado se faturava 300 mil reais por mês. Não é porque eles são queridos que eles fazem essa separação. Não é isso. Não é isso. Então mas isso é importante. É esse link. A conta ela não pode ser focalizada. Se eu enxergar a conta, olhar assim, a matéria-prima é um pouco mais cara. Não. Tá, mas e quanto tu gasta para botar fora? Tá na mesma conta é muito maior do que só o Fabiano, eu vou fazer um testemunho. O Igor pediu. Por favor. Não, eu ia comentar, eu acho que esse ponto do Fabiano, fundamental, né? Porque é a prática aqui no final, no dia a dia, né? No retorno de um investimento, de uma inovação. Mas voltando para o ponto que a gente estava falando antes, que fizeram falando de pesquisa, né? Eu tive na feira e foi interessante ver que todos esses assuntos que a gente falou aqui, tem trabalhos de criança sendo executado. Sustentabilidade, cuidado com a água, diversidade de pessoas, energia, vários exemplos para conhecer. E o importante é esse estímulo. Estímulo para as crianças exporem suas ideias, receberem feedbacks positivos e negativos, administrar isso desde cedo já e começar a desenvolver essas coisas para lá na frente vir inovação. Porque a tecnologia está barateando os custos de tu fazer novas pesquisas, está tirando aquela questão assim, quem vai montar um laboratório de pesquisa é só uma grande empresa, né? Uma multinacional vai ter o seu laboratório.
Hoje os laboratórios estão na garagem, estão dentro das universidades, estão dentro das escolas. Isso é uma maravilha. Isso é esperança de soluções inovadoras, de um mindset que mude na cabeça das pessoas em relação à sustentabilidade, aos impactos, mas que facilite. E aí vai para aquela frase que tu provocou antes da gente para o intervalo, né? As pessoas não vão querer comprar produtos de empresas ultrapassadas, não vão querer investir em empresas ultrapassadas e não vão querer trabalhar. Tu vai ter dificuldade de contratar pessoas se tu vê assim, ó, cara, aqui dentro o pessoal faz o cálculo de padeiro ali no resultado e não vê a sustentabilidade que está causando e todos os impactos. Agora, numa empresa dessas, tu vai fazer isso, tu vai botar quase na vitrine. Assim, nós somos uma empresa com sustentabilidade, a gente se preocupa com as pessoas, com as suas famílias, né? Não só com os funcionários. Então, a sustentabilidade é muito ampla. Né? Então, isso é fantástico, eu acho que a gente tem que estimular e é importante reforçar isso também. Importante na universidade, nós chegamos tarde, é um ponto. Eu percebo isso na indústria, a gente vai ter, e aí o empresariado está observando o teu canal, vai amanhã e cumprimente cada um dos profissionais. Vai ter um gap aí. Olha, eu estou estimando 25 a 30 anos. Vai faltar gente. Está faltando gente. Está faltando gente. A Suzana Cacuto traz números para nós. Está faltando gente. Está faltando gente qualificada. Tem pelo menos 10% de vagas abertas. Não tem em gente 88, nós éramos no Liberato obrigados a fazer um trabalho. A Mostratec era meio... É aquela coisinha pequenininha lá meio no ginásio. Meio ginásio. Isso. Eu participei Começou como Encol, Encontro Liberato, da comunidade Liberato. Eu participei com meninos de Campo Bom, que os caras não conheciam São Paulo. Os caras foram na Intel 2 vezes. Foram bicampeões assim, no segundo ano e no quarto ano. Onde é que eles estão hoje? Um está na Intel, outro está na Braskem. Não adianta. Cachorro bom está dentro de casa. Não está solto. E o empresariado precisa disso. Gostei. A dona Lia Heinen está assistindo vocês no ônibus direto a Novo Hamburgo. Boa noite, bancada. Dona Lia está voltando de Santo Cristo. Boa noite. Inovação aqui, ó, assistindo a nossa Vale TV, transitando de lá para cá. Boa viagem, dona Lia. Bom descanso, bom retorno. O Carlos Fonseca está dizendo, vou dar um exemplo de inovação que realizamos em agosto. Coworking Week 2019 do Vale dos Sinos, integrando os 4 principais espaços de coworking do Vale dos Sinos em um evento colaborativo. Isso aí. Foi um unir momento, esforços em prol do ecossistema. Né? Poderia se achar concorrente ou alguma coisa que o Vale? Isso é um ponto que eu julgo assim, um dos grandes erros, onde eu me incluo, né? Porque eu estou na cadeia já há mais de 35 anos. O que faltou, e nós chegamos onde chegamos hoje, nessa situação tão difícil de hoje, nós poderíamos estar numa situação muito diferente. Eu converso sempre muito com o André, né, André? A gente não concorda exatamente com isso, mas tudo bem. Eu acho, mas isso é a parte positiva. O problema está de dentro, está da porta para dentro, não está da porta para fora. A gente tem que resolver as coisas que estão ao nosso alcance e nós deixamos de nos encontrar. Nós deixamos de fazer isso, e se não num programa de televisão como aqui, mas deixamos de fazer isso internamente dentro das nossas empresas. Conversar, discutir, mostrar como nós resolvemos determinado tipo de problema. Foi isso que nos trouxe. Mas tu faz autocrítica e tu é constantemente um provocador de que se mude o status quo. Sem dúvida. Sabe o que isso me lembra? Na terça-feira eu fui... O FIMEC está aí, a nossa fábrica conceito da FIMEC está aí. Tem muita gente, o Coelho é outro cara que trabalha muito em inovação. Na terça-feira eu fui num evento em Três Coroas, promovido pelo Grupo Sinos, Workshop. E o Fredão estava lá da Mercator. E aí nós estávamos numa rodinha e eu disse para ele que eu achava que o que estava faltando de novo para a parte de exportação de calçado era a malinha e o pé na estrada, que fizeram lá há 30, 40 anos. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu com a exportação de calçados no Brasil? Quem comprava calçado de nós, década de 80 e 90, morreu ou se aposentou, não está mais no negócio. E quem está no negócio não tem nós no radar. Porque quando ele entrou no negócio, já não era mais o Brasil, era a Ásia. Então nós temos que ir lá vender. E aí o Fredão lembrou um negócio que ele disse assim, que o que ele sente falta no setor é daquelas lideranças que existiam. Elas tinham nome e sobrenome. Né? E isso a gente foi perdendo aos poucos. Vamos falar de um Cláudio Strasburger. Cláudio Strasburger, que é um cara que bateu na porta Arlindo Weber, né? O próprio Nestor de Paula. Perfeito. Né?
o próprio seu Maurício Schmidt, que Sim. teve a sua fase também na exportação. Então, isso... Mas o Fredão, de certa forma, está fazendo isso hoje. Tá, ele tem tentado estimular muito isso. Trazendo sabe? gente do Afeganistão para nos comprar e o cara Exatamente. tira lá 80 mil pares de pedido, uma sentada, a primeira vez que veio para o Brasil. E na verdade, assim, ó, por isso que é uma das coisas que eu e o Christian discordamos um pouco, porque a gente enxerga o mercado de maneiras diferentes. Mas eu acho que uma coisa é clara, né? A gente evoluiu em algumas coisas, involuiu em outras, né? Porque o fato de não ter tanto o mercado importador aqui dentro, talvez nossa régua desceu um pouco, comparado com o que era antes, né? Mas, por outro lado, eu acho que a gente também desenvolveu algumas coisas muito específicas do nosso mercado e a gente é muito bom nisso, tá? Mas não tem dúvidas que a questão da inovação, de trabalhar a sustentabilidade, é lá sobre isso, Fabiano. Tem uma situação que aconteceu no Brasil. Eu acho que nós estamos num caminho muito rápido para essa questão, como a Europa, no setor de calçados. Não sei se todos vocês sabem, mas o estado do Mato Grosso, não sei agora se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, o Ministério Público, acho que faz uns 2 anos, eles questionaram a Bicalçados por causa de caixas de sapato no lixão de uma das cidades lá. E aí a Bicalçados, como representante da indústria de calçados, fez um acordo, né, que uma empresa daquele estado seria responsável por reciclar essas caixas. E que isso entraria X centavos no custo para ser feito isso, né? E esse é o primeiro estado que fez isso. Sacolinha plástica. Isso vai, exatamente. Isso vai começar a... E tem gente que diz, eu acredito que vai chegar ao seguinte, que quem faz o sapato vai ser obrigado, ou quem vende vai ser obrigado a recolher, assim como é com a pilha. Já tem negócios sendo feitos assim, né? Planos sendo lançados de grandes empresas aqui do Sul para isso. Todo o ciclo fechar de recolher e redistribuir e reaproveitar. É que Rastreabilidade de toda a matéria-prima, de todo o processo. muito legal. E que passa pela necessidade, e aí vem a integração do poder público, né? Ah, hoje não tem uma licença ambiental, não cumpre ela, tu é penalizado. Agora e o cara que faz certo? Incentivo, Só né? conta os aviões que caem. É. E o cara que faz certo? Bah, eu faço certo, eu não coloco no aterro. Eu reciclo, eu reuso, eu sobrevivo como se a planta fosse em Marte. Que benefício eu tenho? Nenhum. E eu vou dar um testemunho aqui. Quando nós adquirimos a Master, uma das coisas que eu conversei com o gestor industrial, eu disse para ele o seguinte: eu quero que tu dê uma olhada em todos os resíduos e se tiver alguma coisa indo para lixão ou para aterro, nós temos que achar outro jeito. Eu não quero nada indo para aterro. E o que eu descobri com isso? Que tudo tem algum jeito, desde que tu gaste tempo e pesquise. O acesso não é tão fácil, porque às vezes não existem tantas empresas de logística reversa quanto poderiam existir, né? Então, agora, empresas que levam para aterro já é mais fácil e tem várias. Qual é que era o público, André, há 20 anos atrás, uma Mostratec? Eram professores e alunos de outras escolas. exatamente. Qual é o público hoje? Mas isso tem Hoje é relação com os direta empresários. com o que nós estamos falando da pesquisa, porque tu faz isso através de estudo, tem que dedicar tempo Claro. para descobrir os caminhos. E é na Esse base, é o cerne da E pesquisa. é na base que o Igor né? e o André Esse é o cerne visitaram da a feira. pesquisa. Tem que ser na base, senão tu não... De novo vai ter um gap de mais 25 anos. Eu tenho Christian. acompanhado as escolas municipais na cidade, algumas, as feiras das escolas, e a FEMICTEC e a Tec própria é o ponto Mostratec. principal dela, né? É, A chegada dos exatamente. projetos das escolas que vão para E eu vou dizer assim, ó, eu fico cada vez mais otimista, né, com o futuro que a gente vai ter. Amém. Porque a gente tem possibilidades impressionantes. Christian, eu acho que o setor do design que tu representas tão bem aqui nessa bancada, talvez seja aquele onde naturalmente a inovação ela venha primeiro. Porque pelo grau de exigência, pela vontade das pessoas de ter algo diferente, melhor, que calce melhor, que vista melhor, né? Vocês naturalmente tiveram que se preparar para isso ou também houve muita resistência da empresa? Porque a gente também sabe que o comprador, por exemplo, do calçado, o lojista, ele também precisa ser convencional, em alguns momentos cartesiano, conservador, porque também tem uma parcela do público que ainda é muito conservadora. Como lidar com isso? Existe um atalho, né, que é um caminho lógico, na minha visão, que é nós não podemos mais pensar no varejo, né? Nós designers, estilistas, quando desenvolvemos um produto, nós não podemos pensar no varejo, nós temos que pensar no consumidor final.
A partir do momento que nós entendermos quem é esse consumidor e o que ele precisa, nós vamos chegar muito mais rapidamente e muito mais próximo dele, com o produto que ele deseja comprar, e não com aquilo que o designer acha que é bonito e acha que é interessante para ser colocado no varejo. Então, isso existe uma resistência muito grande ainda no nosso mercado aqui. Quando nós entendermos que o design é uma ferramenta, mas que tudo começa também no meu setor, na pesquisa, no método científico. Eu preciso fazer perguntas, eu preciso buscar as hipóteses, eu preciso desenvolver o conteúdo dessa pesquisa para daí chegar na resposta que eu preciso. Nós temos que estudar, nós temos que pesquisar em método científico aquilo que o nosso consumidor quer de fato encontrar dentro de uma loja. Quantas vezes nós aqui e o telespectador já entrou em uma loja procurando um produto e não achou? Não, um sapato para mim 45 não tem. Então, tem que pensar no consumidor. Não, mas é isso, ele tem que todo e qualquer consumidor tem que ser pensado. E o mercado hoje é dividido em muitos nichos. Então, cada vez mais o desafio para o designer é esse, é entender quem é esse consumidor e fazer com que todo o processo, toda a cadeia entenda isso, e que nós não estamos lá, não é o designer que está fazendo o que ele acha bonito, ele está fazendo o que ele acha adequado para o seu consumidor final. E olha como isso é interessante, nesse evento de terça-feira, o Bocaiúva da Usaflex, o CEO da Usaflex, estava no evento. E ele comentou o seguinte, que quando eles decidiram, eles têm algumas premissas para decidir comprar empresas, foi um fundo de investimento que comprou. Ele é um craque, veio de outra área do Exatamente. negócio, ele não é do calçado. E aí o que acontece? Ele hoje faz palestras falando do case da compra da Usaflex. E aí ele pega os sapatos lá de quando eles compraram e ele apresenta para a plateia e diz assim, esses 2 sapatos aqui, vocês comprariam a empresa que faz esse sapato? E toda a plateia diz não. E ele disse, foi por isso que nós compramos, porque tinha coisa para fazer de design. Porque era um sapato muito bom de conforto. Super confortável. E não tinha design. Ninguém achava ele bonito. E aí o que acontece? Comparado com quando eles comprarem a empresa que faturava 230 milhões por ano, está faturando mais de 400 num período de crise. Num momento de crise. Senhores, maravilhoso conversar com vocês, mas evidentemente a gente não espera nem esgotar esse tema, mas sim trazer à luz novas provocações. Os senhores foram, evidentemente, super eficientes em nos auxiliar nessa visão, evidentemente que criando uma outra série de perguntas para que a gente possa, em outro momento, continuar desmembrando aqui. Mas uma grande honra poder tê-los na nossa bancada. O David Chu acabou de dizer, bancada top aqui na nossa Estação Hamburgo. Agradecendo demais o carinho de cada um de vocês. E pedindo que façam suas considerações finais, por favor. André da Rocha. Eu vou fazer aqui, eu sou um cara que, acima de tudo, sou muito otimista, né, por natureza. E eu trabalho com o setor de calçados por opção, porque quando eu me formei eu não estava envolvido diretamente com o calçado e eu nunca mais larguei ele, né, e construo, vejo o meu futuro nele. E justamente porque tudo que eu já li e ouvi pessoas falando sobre inovação, fala-se que o Uber a gente não vai mais ter carro porque vai usar Uber, o carro a combustão vai ser substituído pelo elétrico, mas eu nunca vi ninguém dizer que a gente vai parar de usar sapato. Então, enquanto tiver pessoas nascendo com 2 pés, vai se usar sapato. A maneira de produzir, desenvolver e vender vai mudar? Vai. Mas o mercado vai continuar lá. Então, se a gente acreditar nisso e construir essas soluções e quiser ser protagonista, a gente vai continuar tendo espaço no mercado por muito tempo. Já é um panorama maravilhoso, um lindo caminho para a gente caminhar com a convicção de que sim, nós vamos continuar usando sapato. Igor Dreus, obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo, teu ponto final. Obrigado, obrigado pelo convite, papo super agradável de conversar, eu acho que fluiu super bem. Fica o convite para nossos ouvintes aqui se conectarem com esses assuntos que a gente está falando. Mas como é que eu posso fazer, Igor? Como é que eu posso fazer isso? Visita a feira, dá uma olhada no que os alunos estão fazendo, mostra até que vem aí em outubro, entrada gratuita, né, para circular, conhecer, entender o que os jovens estão buscando fazer de novo, né, e estimular isso, fazer conexões. A gente tem aqui o Parque Tecnológico da Fevale com ótimos projetos. A gente tem um projeto sendo construído aqui que é o CIT, né, o Centro de Inovação e Tecnologia, junto à Secretaria de Desenvolvimento, à Fundação Liberato e tantos outros projetos que vão das escolas fundamentais, municipais, tem de tudo acontecendo. Então, o que a gente precisa se dedicar?
tempo, né? Sair do nosso sofá, largar um pouquinho o controle e ir a campo, né? Tem muita coisa legal, como o André falou, é motivador isso, e fica aqui o convite para a gente se encontrar nesses espaços. Fabiano Train, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Ponto final. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. E como a gente falou em vários momentos do programa, os grandes nomes do calçado, os grandes nomes da indústria e os 4 temas que a gente abordou esse pequena conversa, sempre passa pelas pessoas, né? O resto a gente consegue, é fácil, a gente adquire com a comunicação, com o mundo, com a tecnologia, enfim, mas a tecnologia sem pessoas, né? E qual é a base? Então essa é a formação, isso é importante, que a gente saia da zona de conforto, que nem o Igor falou, faça coisas diferentes, é o que o Einstein dizia, né? Loucura é fazer sempre as mesmas coisas e chegar e pensar que o resultado vai ser diferente. E o Brasil é maior do que isso, né? Todos da bancada têm mais horas de voo do que muito piloto por aí, e é diferente. Demoramos para arrancar em alguns pontos, mas tem essa abertura, esse cérebro aberto ao novo, e a gente visto isso. Eu vejo pelas multinacionais, todas as brasileiras são celeiro, né? São exportadores de cérebros. Então a gente tem que agora reter esses caras aqui, né? Para esse milagre da transformação aí. Muito bem, Gildo Heckler na audiência, parabéns pelo programa, boa bancada, soma de conhecimentos, abraço a todos, nobre amigo. O Christian trouxe torcida organizada. Boa noite a essa bancada maravilhosa, especial meu amigo Christian, Dudu Nils Schmitz. Beijo, Dudu, obrigado pelo carinho da tua audiência. Christian, obrigado pelo carinho conosco sempre, foi muito especial para nós contar com vocês aqui essa noite, e especialmente por tu teres nos ajudado a organizar esse momento. Teu ponto final. Bom, sou eu que tenho que organizar, tenho que agradecer essa oportunidade de podermos compor essa mesa aqui. Acho que a grande diferença e a grande mudança começa, claro, no nosso dia a dia de trabalho, de todas essas pessoas que estão aqui, de tantos outros colegas aí no mercado, mas passa muito por momentos como este, né? E o que eu sugiro sempre, e o que eu pratico no meu dia a dia, é o seguinte, gente: compartilhem informações, compartilhem conhecimento. Nós temos que divulgar tudo aquilo que nós acertamos, nós temos que divulgar também os nossos erros, para que nós possamos crescer como um bloco, crescer como um grupo. Eu não posso estar bem sozinho, eu preciso estar bem com todo o cluster do sapato. Muito obrigado pela oportunidade, espero que todos tenham aproveitado bastante o programa e boa noite. Só vamos estar bem se nós estiver realmente junto todo o cluster do calçado. Sem dúvida. Cristine Schneider da Rocha, conhece, André? Conheço. Abraça essa bancada que eu adoro, obrigado pelo carinho, Cris. Beijo gigante. Eu também mandar um beijo para ela. Então. Não beijo, manda, Cris. Tem que mandar. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa dessa quinta-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã. Vem aí na APTV, né? Voltamos amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.